os estudos dele vão nessa linha de pensar esse sujeito forma, que a gente pensaria como lugar, quase que um lugar institucional, ou um lugar social. E ele vai dizer que esses lugares, eles são produzidos por essas relações de poder, e que são relações discursivas também. Para o Foucault, estudar as relações de poder tinha a ver, antes de tudo, com estudar o sujeito, ou a produção da subjetividade, produção de sujeitos. Se propõe uma ideia de pensar só sujeito e poder, não com o porque justamente para tirar essa substancialização, tanto do sujeito quanto do poder. No sujeito-poder, ele vai dizer que essas relações de poder produzem sujeitos. E o sujeito Foucaultiano não é o sujeito que vai ser o que a gente, por exemplo, estudou na análise institucional do discurso da Marlene, exatamente. Ele não é o sujeito psíquico, ele é um sujeito que a gente vai chamar de sujeito forma. Então, que tipo de sujeito o Foucault vai configurar pelas análises dele? Por exemplo, o louco. Na história da loucura, ele vai trazer o sujeito louco. Então, como que a ideia, né, ou esse lugar social da loucura. Então, é o que a gente vai pensar, por exemplo, como o lugar de um professor numa instituição, né, que é este lugar institucional, né, um professor dentro de uma escola, de um fisioterapeuta, de um advogado dentro de uma instituição, de um psicanalista, né? Os estudos dele vão nessa linha de pensar esse sujeito forma, que a gente pensaria como lugar, quase que um lugar institucional, ou um lugar social. E ele vai dizer que esses lugares, eles são produzidos por essas relações de poder, e que são relações discursivas também. Então, para ele, era importante conceituar o poder de uma maneira que fosse operativa, que funcionasse como uma ferramenta para pensar, para que ele pudesse pensar como que esses sujeitos eram produzidos, esses sujeitos formas. Quando a gente vai pensar com a psicanálise, aqui fica bem claro o que a gente vai dizer lá com a Marlene, quando ela fala que a gente vai pensar um sujeito psíquico matriciado em relações institucionais. Esse matriciamento é esse sujeito Foucaultiano. Então, voltando aqui, o Ronaldo está aqui na posição de professor. Então, existe uma posição prevista para professor que vai ser professor de psicanálise, por exemplo. Então, o Ronaldo tem um campo de possibilidades e de liberdade para exercer ou ser professor como ele quiser. Mas ele não pode passar desses limites, né? Existem limites muito bem estabelecidos para essa posição, né? Então, não dá para ser professor ou me colocar como professor, vir aqui e esperar que outra pessoa dê aula. Se eu não ocupo minimamente um lugar que institucionalmente tenha algo a oferecer, algo a transmitir, esse lugar se descaracteriza. Então, é desse lugar de partida, digamos assim, que eu vou pensar, que eu vou agir, que eu vou sentir, que eu vou construir expectativas, que eu vou sofrer, que eu vou ter marcas de memória, vida dentro. É a partir deste lugar, com a minha família, a partir de outro lugar, nas minhas relações com amigos, a partir de outro lugar, em relações outras de trabalho, a partir de outro lugar. E esses lugares, eles matriciam, eles são como um alicerce, né? Uma matriz nesse sentido de alicerce, nesse sentido de forma, da qual mais ou menos a gente consegue ter um certo tanto de liberdade, mas é a partir daquele lugar que a gente se constitui subjetivamente. Então, o sujeito Foucaultiano é essa matriz que na análise institucional do discurso a gente pensa como matriz da subjetividade. Não é o mesmo sujeito que a Marlene vai trabalhar, né? Então a Marlene ela vai trabalhar com a ideia de sujeito dobradiça, que é esse Foucaultiano com esse outro que ela vai trazer da história de vida, história de relações significativas, que vai ser o modo singular que vai operar no como cada um vai ocupar o lugar que ocupa, no como cada um vai estar e sim sentir e ser onde estiver.